Nunca fui fã do silêncio. Há algo nele que faz minha mente vagar por territórios perigosos. Talvez tenha sido isso que me levou a aceitar esse trabalho em uma torre de vigia no meio de uma floresta densa, longe de qualquer sinal de civilização. Achei que o som do vento balançando as árvores, os uivos dos animais noturnos e os rangidos da velha estrutura de madeira me manteriam ocupado. Não poderia estar mais enganado. Meu primeiro dia aqui foi solitário. Cheguei ao entardecer, com o céu tingindo a floresta de laranja e vermelho. A torre parecia estar mergulhada em uma atmosfera estranha, como se tivesse absorvido anos de solidão. Era velha, construída há décadas, talvez séculos. A madeira rangia a cada passo que eu dava, enquanto subia a escada em espiral até a sala de observação, onde ficaria durante a maior parte das noites. Instalei-me rapidamente, organizando meu espaço. Uma mesa pequena, um rádio para comunicação, um cobertor jogado sobre uma cadeira. Encontrei um diário deixado pelo vigia anterior. Folheei rapidamente e vi instruções básicas de monitoramento com algumas anotações dispersas, algo sobre evitar certa parte da floresta à noite. Mas não me preocupei com isso. O vigia anterior não deixou muitas pistas de quem era ou por que deixou a torre tão abruptamente. À medida que a noite caía, a floresta mergulhou em um silêncio quase opressor. Não era o tipo de silêncio confortável que acalma os nervos. Era pesado, inquietante, como se algo estivesse esperando que eu baixasse a guarda. Foi então que ouvi pela primeira vez um leve murmúrio no vento, tão fraco que mal prestei atenção. Com os olhos fixos na escuridão lá fora, comecei meu turno, tentando afastar a sensação incômoda de que algo estava me observando. Os primeiros dias foram estranhos. A floresta era em geral silenciosa. Por vezes, eu ouvia o farfalhar das folhas, um estalo de galho quebrando ao longe, talvez causado por algum animal noturno. Mas na maioria das noites, o que predominava era o vazio, preenchido apenas pelo som abafado da minha própria respiração. Então vieram os murmúrios. No início, pensei que era apenas o vento brincando comigo. Um som baixo e sussurrado que se misturava à escuridão. Ignorei na primeira noite, dizendo a mim mesmo que eram apenas os ruídos naturais da floresta, ecos que se perdiam entre as árvores. Mas, na noite seguinte, os sussurros tornaram-se mais distintos. Pareciam palavras soltas, fragmentos de uma conversa interrompida. Me esforcei para ignorar, tentando focar nas tarefas da torre. Observação, relatórios, escaneando o horizonte em busca de sinais de perigo. Mesmo assim, aqueles sons continuavam. Comecei a notar que os murmúrios pareciam vir de diferentes direções, como se algo estivesse circulando ao redor da torre. Às vezes, os sons vinham da base, outras vezes da floresta à frente. A qualquer movimento meu, eles cessavam abruptamente, como se estivessem atentos aos meus passos. Balancei a cabeça, tentando afastar o desconforto. Tudo aquilo devia ser coisa da minha cabeça, um efeito colateral do isolamento. Mas mesmo enquanto me convencia disso, a dúvida persistia. Um pensamento incômodo começou a se instalar. E se houvesse algo ou alguém lá fora, observando, continuei meu turno, a tensão crescendo em mim, sem perceber que a pior parte ainda estava por vir. Na terceira noite, depois de mais uma série de sussurros que insistiam em rondar a torre, decidi procurar algo que pudesse me ajudar a entender o que estava acontecendo. Foi quando me lembrei do diário deixado pelo vigia anterior. Talvez ele tivesse passado por algo semelhante. O diário estava mais pesado do que eu lembrava, como se guardasse mais do que apenas palavras. Sentei-me na cadeira, coloquei o caderno sobre a mesa e comecei a folhear as páginas. No início, eram anotações comuns, horários de vigia, observações sobre a fauna, pequenos reparos necessários na torre. Nada de incomum. Até que, mais adiante, as anotações começaram a mudar de tom. As últimas páginas estavam repletas de escritos desorganizados, como se tivessem sido feitos às pressas. Descreviam experiências estranhas, ruídos na noite, sussurros vindos da floresta, exatamente como os que eu estava ouvindo. Uma frase se repetia várias vezes, escrita de forma cada vez mais trêmula. Não vá para o lado oeste da torre à noite. Meu coração disparou. O lado oeste era justamente de onde os murmúrios pareciam vir com mais frequência. As anotações seguintes falavam de uma presença, algo que o vigia anterior não conseguia ver,
mas sabia que estava lá. Ele mencionava vozes que o chamavam, suplicando para serem libertadas. O diário terminava abruptamente, com a última página rasgada no meio de uma frase. A tinta ainda parecia fresca, como se o autor tivesse largado o diário repentinamente ou fosse impedido de terminá-lo. A leitura me deixou paralisado, um frio subindo pela espinha. Não sabia o que tinha acontecido com aquele vigia, mas sabia que não poderia simplesmente ignorar os avisos. Fechei o diário e olhei para a escuridão lá fora. O silêncio parecia mais denso, e os sussurros agora eram impossíveis de ignorar. As noites seguintes foram um pesadelo. Os sussurros se intensificaram, tornando-se cada vez mais nítidos. Agora, pareciam se transformar em vozes distintas. Eram fracas, mas claras o suficiente para que eu captasse fragmentos do que diziam. Uma noite, no meio de uma sequência incessante de murmúrios, ouvi algo que fez meu coração parar. Alguém chamou meu nome. Minha mente congelou. Fiquei sentado na cadeira, encarando a escuridão lá fora, os dedos cravados na borda da mesa. Era impossível. Ninguém sabia que eu estava ali. Ninguém além dos responsáveis pela torre que ficavam a quilômetros de distância. E, no entanto, a voz havia me chamado de forma clara e urgente, como se estivesse logo abaixo da torre. Mais perturbador ainda, eu conhecia a voz. Era a do vigia anterior, cujo nome estava na lista de desaparecidos da floresta. Desci a escada em um impulso, mas ao chegar à base da torre, tudo estava quieto. Olhei ao redor, girando a lanterna pela floresta. Nenhum sinal de movimento. Nada além das árvores imóveis e sombras dançando com a luz. E então veio de novo. Uma voz chorosa, quebrada, implorando por ajuda. Desta vez, vinha de todos os lados, como se as próprias árvores estivessem sussurrando. Senti a cabeça girar e o pânico me dominou. Comecei a gritar, tentando abafar as vozes, ordenando que parassem, que me deixassem em paz. Mas no fundo eu sabia que estavam lá, circulando ao meu redor, esperando. O frio tomou conta do ambiente. A madeira da torre começou a ranger, como se algo subisse lentamente os degraus. Pressionei a mão contra o peito, tentando acalmar a respiração. Subi de volta para a sala de vigia e tranquei a porta, jogando-me contra a cadeira. As vozes cessaram momentaneamente, mas a presença ainda pairava no ar, invisível, porém sufocante. Ali sentado e ofegante, percebi que o que quer que estivesse lá fora não iria embora. E pior, começava a perceber que eu não estava sozinho na torre. Na noite seguinte, as vozes me cercaram desde o início do turno. Desta vez, não eram apenas sussurros perdidos na brisa. Elas gritavam, clamavam por ajuda, tão desesperadas que me faziam estremecer. Não podia continuar ignorando aquilo. Precisava encontrar a fonte, encarar o que quer que estivesse lá fora. Peguei a lanterna, respirei fundo e desci os degraus com as pernas trêmulas. Cheguei à base da torre, as tábuas rangendo sob meus pés. Com a lanterna tremendo em minhas mãos, iluminei os arredores. Os gritos ecoavam, mas agora eram como um lamento único que vinha de um ponto específico, a base da própria torre. Aproximei-me do local, sentindo o ar se tornar mais frio e denso, como se algo invisível estivesse à espreita. Então, a luz da lanterna refletiu algo estranho no chão. Sob uma camada fina de folhas, havia um símbolo gravado na madeira. Um círculo com runas que eu nunca tinha visto antes. Fiquei paralisado, sentindo uma onda de náusea. Era como se uma força poderosa emanasse daquele símbolo. Um zumbido surgiu em meus ouvidos, misturando-se aos gritos, que agora pareciam estar dentro da minha cabeça. As vozes imploravam para que eu destruísse o símbolo, que as libertasse. Recuei, lutando contra o magnetismo perverso que me puxava. Olhei para o símbolo novamente, incapaz de desviar o olhar. A sensação de algo sombrio e antigo pulsava ao meu redor. Uma presença se formou ao meu lado, densa e sufocante. Eu sabia que não estava sozinho. O sussurro do vigia anterior ecoou. Nos liberte. Eu não precisei olhar para saber que ele estava ali, agora transformado em algo além do humano. Ele estava entre as sombras, um prisioneiro daquele lugar. As vozes se intensificaram, formando um coro de lamentos e súplicas. E então compreendi. O símbolo aprisionava algo, não apenas os espíritos, mas uma entidade antiga que se alimentava deles. Se eu o destruísse, os espíritos seriam libertados, mas a entidade também. E ela exigiria algo em troca,
algo que eu não estava disposto a pagar. O frio se aprofundou e o ar ao meu redor parecia ser sugado para dentro do símbolo. As vozes não paravam de implorar, me cercando, pressionando. Eu estava preso. Não importava o que eu decidisse. A torre, a entidade, as vozes, todas me seguravam como correntes invisíveis. Meu coração batia descontrolado. Encarei o símbolo, minha mão tremendo enquanto se movia lentamente em direção à faca pendurada no meu cinto. E se eu destruí-lo? Pensei. Poderia libertá-los, mas a entidade seria libertada também. A própria floresta parecia sussurrar a resposta, consciente do que estava por acontecer. A presença ao meu lado se tornou mais forte. Embora eu não pudesse vê-la, eu a sentia ali, envolta em escuridão, aguardando ansiosamente minha decisão. Em um momento de desespero, fechei os olhos e gritei: "Eu não vou fazer isso, não vou libertar você." Os sussurros se transformaram em gritos furiosos, e uma onda de energia percorreu o chão da torre, me derrubando. O chão pareceu tremer sob o peso do poder que havia sido liberado. Tudo ficou em silêncio por um instante. E então, uma risada ecoou ao meu redor. Senti um peso estranho no peito, como se algo estivesse se apoderando de mim. Abri os olhos e percebi a verdade. Era tarde demais. A entidade havia encontrado sua saída. Não precisou que eu destruísse o símbolo. Ao recusar a escolha, eu havia me tornado seu novo anfitrião. Uma dor aguda se espalhou pelo meu corpo. Minha visão começou a escurecer lentamente, enquanto uma sensação sufocante me dominava. Com um último esforço, rastejei até a escada da torre e caí ali, o ar preso em meus pulmões. Antes de perder a consciência, ouvi um último sussurro vindo da floresta. "Agora você é um de nós." Eu nunca deveria ter aceitado aquele emprego. O presídio de São Bartolomeu, construído no final do século XIX, ficava isolado no meio do nada, em uma área desolada do interior de Minas Gerais. Fechado há décadas, era apenas uma casca vazia, um monumento silencioso à brutalidade e à dor que, segundo se dizia, impregnava suas paredes. Mas, recentemente, a estrutura havia sido adquirida por uma empresa de segurança privada. Eles estavam interessados em usar a área para um novo projeto, e enquanto isso, precisavam de guardas para manter o local livre de invasores. Quando me chamaram para cobrir um turno, hesitei, mas a promessa de um pagamento gordo falou mais alto. Afinal, era só uma noite. Uma noite de vigia em uma torre abandonada. Eu conseguiria lidar com isso, certo? Naquela noite, o céu estava carregado. Nuvens grossas e escuras se acumulavam sobre o horizonte, ocultando as estrelas. Cheguei ao presídio pouco antes das 20/2 e a visão que me aguardava era desoladora. As torres de vigia, como sentinelas esquecidas, se erguiam sobre as muralhas de pedra desgastada. Portas de ferro corroídas pelo tempo ainda rangiam ao toque, e o vento que soprava entre as grades fazia um som que parecia um lamento, como se o próprio prédio quisesse me alertar para não entrar. Subi a estreita escadaria de uma das torres, rangendo a cada passo, até chegar à sala de vigilância. De lá, podia ver o complexo inteiro. Os pavilhões, o pátio vazio, os muros altos cercados de arame farpado. Tudo envolto em uma escuridão sufocante. Havia apenas uma cadeira velha e uma pequena mesa com um rádio de comunicação. Nada mais. Instalei-me, tentando ignorar o desconforto que me envolvia, e comecei meu turno. As horas passavam lentamente, e o silêncio era opressor. O vento parecia sussurrar histórias que eu não queria ouvir. Cada vez que o vento mudava de direção, eu tinha a impressão de ouvir algo mais. Não palavras exatamente, mas um eco distante, como vozes que tentavam atravessar a parede invisível entre o passado e o presente. Conforme a noite avançava, comecei a sentir algo estranho. Uma sensação desconcertante de que eu não estava sozinho ali. Algo me observava. Os corredores vazios abaixo da torre pareciam cheios de presença. Olhei pelo binóculo 1, 2, 3 vezes. A princípio, nada fora do normal. Apenas sombras, como se o prédio com suas janelas quebradas estivesse absorvendo a escuridão ao redor. No entanto, a sensação persistia. Eu respirava mais fundo a cada vez que conferia o relógio, as horas esticando como elásticos prestes a se romper. Por volta de 2h da manhã,
Uma luz piscou no pavilhão oeste, o mais distante. Meu coração disparou. Não havia eletricidade no presídio, e a lanterna era a única fonte de luz disponível para mim. Peguei-a, hesitante, e apontei em direção ao pavilhão, mas a escuridão engoliu o fraco feixe de luz. Senti um frio gelado subir pela minha espinha. Era como se a própria torre tivesse mudado de temperatura. A torre rangeu, como se protestasse contra minha presença. Olhei ao redor, nervoso. Foi então que o rádio na mesa deu um estalo, seguido por um chiado perturbador. De repente, uma voz fraca atravessou o ruído, distorcida e abafada, mas inconfundivelmente humana. "Está aí?" Engoli em seco. Havia mais alguém no presídio? Peguei o rádio tentando responder, mas tudo o que consegui foi um silêncio esmagador. O rádio chiou novamente, e a voz repetiu, mais alta desta vez. "Está aí?" Parei. A pergunta era uma provocação. Eu deveria responder? Quem estava do outro lado? De repente, uma batida soou na porta da torre. Um som seco, oco. Meu coração parecia uma marreta no peito. A porta estava trancada. Eu a havia trancado assim que entrei. Tentei me convencer de que era o vento, que o presídio era velho e que a estrutura fazia sons estranhos o tempo todo. Mas aquilo não parecia um som natural. Havia algo metódico na batida. Algo que parecia consciente. Decidi não abrir. Sentei de volta, olhando para o pátio. O rádio permaneceu em silêncio depois disso, mas a tensão no ar não diminuiu. Comecei a notar movimentos sutis na escuridão, perto das celas abandonadas. Um jogo de luz e sombra que meus olhos insistiam em me pregar peças. Mas lá no fundo, eu sabia que não era minha imaginação. Não podia ser. Com os minutos se arrastando, cada novo som aumentava meu nervosismo. Tentei me focar em manter a vigilância, em não ceder ao pânico que se avolumava dentro de mim. Então, às 3h da manhã, eu o vi. No pátio, bem no meio do complexo, uma figura imóvel. Um homem, ou o que parecia ser um homem, com uma postura rígida, olhando diretamente para a torre. Meu coração parou por um instante. Quem quer que fosse, não deveria estar ali. Nenhum outro guarda foi escalado naquela noite. Eu estava sozinho. Liguei a lanterna e apontei em sua direção. O feixe de luz varreu o pátio, mas a figura não estava mais lá. Pisquei várias vezes, incrédulo. Tinha certeza de que via alguém. Ouvi seus passos ecoando ao longe. Um som rítmico, distante, mas distinto. Quem quer que fosse, parecia estar se movendo agora, se aproximando. A partir desse ponto, o ar ao meu redor pareceu ficar mais pesado, quase impossível de respirar. O presídio, com suas paredes envelhecidas e memórias antigas, parecia estar se fechando sobre mim, me sufocando. Minha mente oscilava entre o real e o imaginado, e cada batida do meu coração trazia consigo um novo medo. Cada som, cada sombra dançante se tornava uma ameaça invisível, mais presente. Eu podia jurar que havia olhos me vigiando de todos os cantos. Finalmente, às 4h, algo terrível aconteceu. Ouvi passos, mas não distantes desta vez. Eles estavam subindo a escadaria da torre. A cada passo, o chão rangia. Um som seco e ritmado, como se algo, ou alguém, subisse lentamente, em direção a mim. Fiquei paralisado. O rádio em minha mão sem resposta, a lanterna tremendo. Não havia mais dúvida. Eu não estava sozinho. Algo estava prestes a me encontrar, e não importava o que fosse, não seria humano. Tentei reunir forças para enfrentar o que quer que estivesse subindo, mas o pavor me consumia por dentro. A porta estava próxima. A maçaneta se moveu lentamente. Fechei os olhos, meu corpo congelado pela antecipação. Quando abri novamente, o silêncio voltou. A porta estava entreaberta, mas nada além da escuridão do corredor me aguardava. Agora, restava-me sobreviver até o amanhecer. Nunca fui do tipo aventureiro. Meu mundo sempre foi limitado ao que eu podia tocar, ver e explicar. No entanto, há algo nas histórias que as pessoas contam, sobre lugares esquecidos, abandonados, que me provoca uma curiosidade sádica. Talvez seja o desafio de confrontar o que eu sempre soube ser irracional, como se eu precisasse provar para mim mesmo que o desconhecido não tem poder algum sobre mim.
A primeira vez que ouvi falar da torre de vigia, o medo surgiu apenas como um murmúrio nos cantos da cidade. Uma estrutura isolada no meio da mata, há décadas deixada para apodrecer, observando o horizonte como uma sentinela cega, sem propósito. Mas a verdade é que eu nunca deveria ter ido até lá. Nunca deveria ter cruzado o limite que separa a civilização da natureza. Ou pior, o que divide o que compreendemos daquilo que preferimos ignorar. A trilha até a torre já era estranha. O caminho serpenteava pela mata, enredando-se em volta de árvores antigas que pareciam distorcidas, curvadas de um modo que a lógica não poderia justificar. O sol, que costumava me aquecer, parecia preso atrás de uma fina camada de nuvens, sua luz incapaz de penetrar completamente a atmosfera pesada que se acumulava ao meu redor. Caminhei mais devagar conforme avançava, não por cansaço, mas por uma sensação crescente de que eu estava sendo observado. A floresta estava viva, não de maneira acolhedora, mas com uma presença sufocante que acompanhava cada movimento meu. A torre surgiu à minha frente sem aviso. Um monolito esquecido, suas paredes de pedra estavam cobertas de musgo, como se a própria floresta tivesse tentado engolir a estrutura. Suas janelas, grandes buracos negros, pareciam olhar diretamente para mim. Eu não podia ver o topo da torre. Uma névoa densa se agarrava ao céu, escondendo os últimos andares. O ar ali era mais frio, e cada passo em direção à torre exigia um esforço mental. Minha respiração se tornava pesada, como se a própria atmosfera resistisse à minha presença. Por que eu continuava avançando? Havia algo além da curiosidade. Talvez fosse a atração mórbida pelo desconhecido. Talvez algo na torre quisesse que eu me aproximasse. A porta de madeira estava entreaberta, e um ranger baixo ecoou pela floresta quando a empurrei. O interior estava escuro, o cheiro de umidade e decadência impregnando cada canto. Fechei a porta atrás de mim, talvez num reflexo idiota de querer sentir que estava no controle. Mas, ao cruzar aquele limiar, o que restava da luz exterior foi instantaneamente sufocado, e a escuridão me envolveu como um cobertor gelado. A única coisa que se destacava na penumbra era uma escada estreita, espiralando em direção ao alto da torre. Subir não parecia uma escolha, mas uma ordem silenciosa. Cada degrau rangia sob o meu peso, e o som ecoava pela estrutura vazia, como se mais alguém estivesse me seguindo. A torre parecia desproporcional por dentro, maior do que deveria ser. Algo na curvatura das paredes, na altura impossível do teto, não fazia sentido. Quanto mais eu subia, mais me sentia separado do mundo exterior. O som da floresta desaparecia gradualmente, como se eu estivesse sendo sugado para outra dimensão. Então, vi aquilo pela primeira vez. Não posso descrevê-lo como uma pessoa, mas também não era apenas uma sombra. No meio da escada, ele estava lá, parado. Não havia rosto, não havia forma definida, mas havia uma consciência. Eu senti. Algo me olhava. Algo indescritível, preso entre os limites da minha percepção. Meu corpo congelou, mas minha mente implorava para que eu continuasse. Subir mais. Enfrentar o que estava no topo. A figura não se moveu, mas eu sabia que não estava mais sozinha. A sensação de ser seguido, observada, crescia com cada passo. Quando finalmente cheguei ao último andar, o ambiente se abriu para mim como um pesadelo revelado. Não era mais apenas uma sala no topo de uma torre. O espaço se dobrava, torcendo-se em ângulos impossíveis. O teto estava muito longe, quase como um céu que não deveria estar ali. O chão, por outro lado, parecia mais estreito, forçando-me a caminhar em um círculo pequeno e claustrofóbico. Havia algo no centro do cômodo, um pedestal antigo, quase devorado pelo tempo. Em cima dele, um objeto que eu não conseguia identificar de imediato, coberto por um pano velho e rasgado. Eu me aproximei, cada passo um desafio. O frio era tão intenso que queimava minha pele, e o ar parecia vibrar com uma energia que eu não conseguia entender. Quando retirei o pano, vi uma caixa pequena e antiga. Seu material parecia uma mistura de pedra e metal, algo que eu nunca tinha visto antes. Minhas mãos tremiam quando a peguei, e foi então que senti a presença novamente, mais forte, mais próxima. Era como se a própria torre estivesse viva, pulsando ao meu redor. Tentei abrir a caixa.
Eu precisava. Não havia outro pensamento na minha mente. A tampa rangeu e se abriu lentamente, revelando nada. A caixa estava vazia, mas, naquele momento, uma onda de terror tão profundo tomou conta de mim que senti meus joelhos falharem. Não havia som, não havia imagem horrível. Apenas uma compreensão, uma revelação de algo tão grande e incompreensível que meu corpo físico não podia suportar. A caixa não era um recipiente para algo, mas uma passagem. Algo do outro lado me olhava através dela. Algo tão antigo e vasto que minha mente não conseguia conceber sua totalidade. Eu corri. Desci as escadas, tropeçando, caindo em alguns degraus, mas a sensação de estar sendo perseguido nunca me deixou. A figura que eu tinha visto antes, ou talvez aquilo fosse apenas um reflexo do verdadeiro horror que eu tinha despertado, agora estava por toda parte. Em cada canto, em cada sombra, eu podia sentir sua presença me rondando. Não importava o quanto eu corresse, o quanto eu tentasse escapar, a torre estava dentro de mim agora. E eu sabia que, onde quer que eu fosse, ela me seguiria. Quando finalmente alcancei a porta e a abri com violência, fui recebido pelo vazio absoluto. A floresta tinha desaparecido. O mundo fora da torre não existia mais. Eu estava preso. Não no sentido literal, mas em algo muito pior. A torre havia se tornado minha realidade, e o terror que ela guardava dentro de suas paredes agora estava dentro de mim. Eu nunca deixaria aquele lugar, porque ele não era mais apenas uma estrutura física. A torre, com sua presença distorcida, agora fazia parte de mim, assim como eu fazia parte dela. Era sempre o mesmo cheiro no ar quando eu chegava ao hospital psiquiátrico. Algo entre o mofo impregnado nas paredes antigas e a desinfetante que não conseguia disfarçar a decadência daquele lugar. Mas havia algo mais, algo que eu não sabia nomear. Uma presença talvez escondida em cada corredor escuro, nas sombras que pareciam se mover quando eu não olhava diretamente. O Hospital São Martinho era conhecido na região como um lugar onde se esqueciam os doentes. Isolado nas colinas, cercado por mata fechada, ele se erguia como um monumento à desesperança. Eu tinha ouvido rumores, como todos na cidade, mas nunca acreditei totalmente. Falaram de pacientes desaparecidos, de médicos que enlouqueceram, de coisas que ninguém conseguia explicar. Mas o que mais me atraía era a torre de vigia. Um detalhe quase esquecido no topo do prédio principal, onde antigamente enfermeiros monitoravam a movimentação nos pátios. Hoje, abandonada, a torre estava sempre fechada, um lugar que ninguém ousava mencionar. Eu deveria ter me contentado em seguir o protocolo, fazer meu trabalho como psiquiatra e ir embora. Mas aquela torre me chamava, como um sussurro constante ao fundo da mente. No dia em que decidi investigar, algo mudou dentro de mim. A chuva caía pesada quando estacionei o carro naquela manhã. Meu turno era longo e o hospital parecia particularmente sombrio, como se a tempestade tivesse absorvido toda a luz. As árvores em volta estavam imóveis, congeladas no vento cortante. Entrei pela porta principal e fui imediatamente engolido pela escuridão que habitava cada canto daquele lugar. A iluminação fraca das lâmpadas de emergência mal dava conta de iluminar os corredores vazios. Passei pela recepção, onde uma velha enfermeira tão desgastada quanto o próprio hospital me lançou um olhar vazio. Ela estava ali desde sempre e parecia conhecer cada segredo que se escondia nas paredes, mas ela nunca dizia nada. Enquanto caminhava pelos corredores, senti aquela sensação estranha de novo, como se algo estivesse me observando. Meus pacientes estavam cada vez mais agitados e os relatos de alucinações haviam se tornado uma constante. Mas não eram alucinações comuns. Não, o que eles descreviam era sempre a mesma coisa. Um vulto, uma figura alta e distorcida que observava de longe, sem nunca se aproximar. E então, sempre terminavam mencionando a torre. Ela está na torre, diziam com os olhos arregalados e o corpo tremendo. Ela me observa de lá. Eu costumava atribuir isso à influência do lugar, ao isolamento extremo que contribuía para a deterioração mental dos pacientes, mas não conseguia tirar da cabeça o fato de que todos falavam da mesma coisa, quase como se compartilhassem o mesmo pesadelo. Naquela manhã, decidi que iria até lá. Subi as escadas lentamente,
o som das botas ecoando pelos degraus de metal enferrujado. A sensação de que algo estava errado ficou mais forte a cada passo. O corredor que levava à torre era um lugar que eu nunca havia explorado. Ele era mais estreito e mais escuro que os outros, como se fosse intencionalmente esquecido. A tinta das paredes estava descascada, revelando uma superfície suja e carcomida. E o ar estava denso, pesado, quase impossível de respirar. Finalmente, cheguei à porta. Era de metal, com um trinco antigo que parecia nunca ter sido tocado. A maçaneta estava fria ao toque e por um segundo hesitei. Algo dentro de mim gritava para eu dar meia volta, para sair dali e nunca mais pensar naquele lugar. Mas ignorando o instinto, girei a maçaneta e entrei. O interior da torre era pequeno e claustrofóbico. Uma escada em espiral levava ao topo, onde uma única janela ovalada oferecia uma vista distorcida do hospital lá embaixo. A luz da manhã mal conseguia penetrar o vidro sujo e embaçado. Tudo parecia empoeirado, abandonado, como se ninguém tivesse estado ali por décadas. Mas eu não estava sozinho. Havia uma presença. Eu podia sentir. Não vi nada, não ouvi nada, mas algo estava ali, escondido na escuridão, observando. E então, ouvi os sussurros. Os sussurros eram suaves no início, como o vento que passa por uma fresta de porta mal fechada, mas logo se tornaram mais definidos, quase como palavras que eu não conseguia entender. Olhei em volta, meu coração batendo cada vez mais rápido. A sensação de que algo me observava tornou-se quase palpável. Meu corpo se arrepiou de maneira involuntária, como se uma mão invisível estivesse me tocando. Respirei fundo, tentando me recompor. Não havia nada ali. Não podia haver nada ali. No entanto, ao me virar para sair, um estalo seco, vindo de algum lugar nas sombras, me fez congelar no lugar. Tentei ignorar, continuar caminhando, mas algo me fez parar. A escada. Não sei o que me atraiu até ela, mas sem pensar, já estava subindo. Cada degrau metálico parecia gemer sob meu peso, os sons ecoando ao redor como se fossem gritos abafados. O cheiro de mofo ficou mais intenso, queimando minhas narinas, misturado com algo que eu só conseguia descrever como podridão. Quando finalmente cheguei ao topo, senti o ar ao meu redor ficar mais gelado, quase cortante. A janela oval estava ali, a poucos passos de distância, e ao lado dela, uma pequena mesa de madeira que parecia deslocada naquele ambiente, como se não pertencesse àquele lugar. Estava coberta por uma camada espessa de poeira. Sobre a mesa, uma caderneta encardida chamava a atenção. Parecia fora de lugar, ainda que envelhecida, como se alguém a tivesse deixado ali recentemente. Contra minha vontade, me aproximei e a abri. As páginas estavam cobertas de rabiscos frenéticos, quase como se fossem escritos por alguém à beira da loucura. Palavras desconexas, símbolos que eu não reconhecia, e repetidamente, uma única frase surgia, entre as linhas manchadas de tinta. Ela observa de cima. Meu corpo estremeceu. Fechei o caderno com um estalo, sentindo uma pontada de terror crescente em meu estômago. Eu sabia que deveria sair, mas algo, uma força invisível, me impedia de me mover. A janela, agora iluminada por uma luz débil, parecia me chamar. Eu podia sentir algo além dela, algo esperando, como se apenas a visão daquela paisagem deformada pudesse me oferecer uma resposta. Caminhei até a janela com passos lentos, sentindo o suor escorrer pela minha testa. Coloquei a mão no vidro frio, tentando enxergar através da sujeira e da umidade acumulada ao longo dos anos. E foi então que eu vi, no pátio do hospital, debaixo da chuva incessante, uma figura se movia lentamente. Era alta, muito mais alta do que qualquer pessoa poderia ser, e tinha uma silhueta deformada, como se o corpo estivesse sendo esticado por algo invisível. As pernas pareciam absurdamente longas, e o rosto, não havia rosto, apenas uma mancha sombria onde deveriam estar os olhos, o nariz, a boca. Mesmo assim, eu sentia que ela me encarava diretamente. Eu queria desviar o olhar, mas não conseguia. Meus olhos estavam presos naquela figura impossível, que agora se aproximava lentamente da torre. Cada passo que ela dava parecia distorcer o ar ao redor, como se a própria realidade estivesse se dobrando para acomodar sua presença. Então ela parou. No meio do pátio, a figura ficou imóvel. Mesmo sem rosto, eu sentia a intensidade de seu olhar.
Uma pressão avassaladora tomou conta do meu peito, como se eu estivesse sendo esmagado por uma força invisível. Minha cabeça começou a latejar. O som dos sussurros agora era um grito ensurdecedor dentro da minha mente. Sem pensar, recuei, tropeçando em meus próprios pés, enquanto as sombras pareciam crescer ao meu redor, engolindo a pequena luz que restava. No desespero, eu desci as escadas da torre aos tropeços, sem olhar para trás, com o coração quase explodindo no peito. O som dos meus passos rápidos ecoava pela escada em espiral, e tudo ao meu redor parecia se mover de maneira errática, como se o próprio tempo estivesse se deformando. Quando finalmente saí da torre, bati a porta atrás de mim com força. O corredor parecia mais escuro, mais estreito, como se as paredes tivessem se fechado enquanto eu estava lá em cima. Mas o pior era que eu ainda sentia a presença, a mesma presença que me acompanhou até lá. Ela não estava mais na torre, ela estava comigo. Atravessei o hospital quase em transe, sem conseguir pensar direito, mas consciente de que algo me seguia. Eu podia ouvir o som leve de passos atrás de mim, suaves, mas presentes. Passei pelas enfermeiras que pareciam não me notar, como se eu fosse invisível, apenas uma sombra a mais naquele lugar que sugava toda a vida. De alguma forma consegui chegar ao meu escritório, onde me tranquei com um nó na garganta e respiração ofegante. Encostado à porta, fechei os olhos, tentando me convencer de que tudo aquilo não passava de uma ilusão. Mas era impossível ignorar o peso da presença atrás de mim, como se algo estivesse se aproximando, cada vez mais perto, cada vez mais real. E então, eu ouvi novamente. Sussurros. Os sussurros não cessavam. Eles reverberavam nas paredes do meu escritório, como ecos que se multiplicavam a cada segundo. Meus ouvidos latejavam, e não importava o quanto eu tentasse focar em outra coisa, eles estavam lá, constantes, como um canto funesto entoado para mim e só para mim. Abri os olhos lentamente, temendo o que poderia ver. O escritório parecia o mesmo, a velha mesa de madeira, a estante abarrotada de arquivos médicos, a luminária fraca que pendia do teto, piscando em intervalos irregulares. Mas algo estava diferente. A presença. Ela estava lá, silenciosa, quase imperceptível, mas inegável. Eu podia senti-la atrás de mim, observando. A sensação era como ter o peso de 1000 olhos sobre minhas costas. Cada movimento, por menor que fosse, parecia vigiado. O calor da respiração dela, não disso, parecia tocar minha nuca. Minha pele formigava e o ar ao meu redor se tornava mais denso, mais opressivo. Levantei-me devagar, com cada músculo do meu corpo tenso, pronto para a fuga. Eu sabia que, se me virasse, veria algo que não conseguiria explicar, algo que poderia destruir a fina linha de sanidade que ainda me restava. E, ao mesmo tempo, eu sabia que não havia escapatória. A cada segundo que passava, a presença se aproximava, penetrando a realidade de formas que eu não conseguia compreender. Tentei me concentrar, racionalizar. Eu sou um médico, pensei, um homem da ciência. Tudo aquilo era algum tipo de manifestação psicológica, uma resposta ao ambiente sufocante do hospital. Os pacientes, eles estavam afetando minha mente, plantando ideias que germinavam em pesadelos. Isso era a única explicação possível. Mas no fundo, eu sabia que não era só isso. Olhei para o relógio na parede. Os ponteiros estavam congelados. Não apenas o relógio, mas o som do tic-tac, que sempre preenchia o silêncio opressor do meu escritório, tinha desaparecido. Tudo estava paralisado, exceto os sussurros, que agora soavam mais altos, como uma voz grave e distante, repetindo algo que não conseguia distinguir. No meu peito, o coração pulsava forte, descompassado. A pressão na sala aumentava, como se as paredes estivessem se fechando. A maçaneta da porta atrás de mim mexeu. Um leve ranger, quase imperceptível, mas o suficiente para fazer minha mente gritar em alerta. Eu não podia mais suportar. Com uma coragem desesperada, me virei rápido, esperando encarar o vazio, ou algo que não pudesse ser compreendido. Mas não havia nada. A porta ainda estava trancada. O quarto estava vazio, aparentemente imutável. No entanto, eu sabia que isso não significava que estava sozinho. Ela estava lá, comigo, de alguma forma mais presente do que nunca.
Sentei-me à mesa, tentando ordenar os pensamentos, mas minha mente parecia um campo de batalha. Tudo o que eu queria era sair dali, fugir daquele hospital e nunca mais voltar. Mas o que estava me segurando? Era uma sensação de dever? A lógica insistindo que eu estava apenas cansado, que tudo aquilo não passava de uma combinação de exaustão e sugestão? Ou era algo mais profundo, mais sinistro, que me mantinha prisioneiro? Fechei os olhos, tentando respirar fundo e recuperar a sanidade. Foi então que algo frio e úmido tocou minha mão. Minha respiração parou por um momento e meus músculos ficaram paralisados. O toque foi leve, quase delicado, mas impossível de ignorar. Não olhei imediatamente. Não podia. Meu corpo inteiro ficou imóvel, como se tivesse sido envolvido por um manto de terror absoluto. Mas eventualmente, contra minha própria vontade, olhei. Havia uma marca na minha mão, um rastro de umidade, como se dedos frios tivessem deslizado pela minha pele, deixando um rastro pegajoso. Isso não era imaginação. O terror me atingiu como um choque profundo e intenso. Eu sabia, no fundo, que aquilo não era uma alucinação. Não desta vez. Sem conseguir controlar meus instintos, me levantei de uma vez, empurrando a cadeira com força e tropeçando para trás. O pânico me consumia. Eu precisava sair. Precisava sair daquele hospital. Atravessei o corredor rapidamente, sem olhar para os lados. Cada sombra parecia se mover na minha direção. Cada porta semiaberta era uma ameaça que eu não ousava encarar. As luzes piscavam, criando sombras ainda mais grotescas nas paredes em decomposição. O hospital em si parecia vivo, respirando, sentindo minha presença. Ao chegar ao portão principal, meus olhos foram atraídos para o pátio novamente. Ela estava lá. Não a figura alta e distorcida que eu havia visto antes, mas algo menor, quase indistinto. Uma silhueta negra, imóvel, como uma sombra separada do seu dono. Ela parecia observar, paciente, como se soubesse que, cedo ou tarde, eu teria que voltar. Não consegui mais suportar. Corri para o meu carro, as mãos tremendo enquanto tentava abrir a porta. O motor parecia levar uma eternidade para pegar, mas finalmente rugiu e eu pisei fundo no acelerador. O hospital se afastava rapidamente no retrovisor, mas o peso no meu peito não diminuiu. Eu sabia, de alguma forma, que não estava livre. Ela estava comigo, de uma forma ou de outra. Consegui chegar em casa sem pensar. Meus movimentos eram automáticos, guiados pelo instinto de fuga. Mas ao fechar a porta atrás de mim, o alívio que eu esperava não veio. Pelo contrário, a sensação de que algo tinha me seguido tornou-se mais forte. As sombras da casa pareciam mais densas, mais profundas do que o normal. O som das gotas de chuva nas janelas era irregular, como se algo estivesse tocando o vidro de tempos em tempos. Subi as escadas apressadamente, o eco dos meus passos parecendo se multiplicar nas paredes estreitas. Entrei no quarto e fechei a porta com força, trancando-a, como se aquela simples barreira de madeira pudesse me proteger de qualquer coisa que estivesse lá fora. Mas sabia que não podia. Deitei na cama, o corpo tenso, o coração ainda batendo rápido. Fechei os olhos, tentando me acalmar. Eu estava seguro. Eu repetia a mim mesmo. Tudo aquilo não passava de um delírio, uma consequência do ambiente tóxico do hospital. Só precisava dormir, e tudo ficaria bem. Porém, antes que o sono pudesse me tomar, senti o colchão afundar ligeiramente ao meu lado. O afundamento do colchão ao meu lado foi suave, quase imperceptível, como se alguém, ou algo, tivesse se deitado ali comigo, no mesmo espaço que eu. Meu corpo enrijeceu instantaneamente, o terror me engolindo em ondas. Podia ouvir meu coração pulsar nos ouvidos, acelerado, descompassado, enquanto minha respiração se tornava rasa e irregular. Eu não me movi, não me atrevi. Um peso invisível estava ao meu lado, e a sensação era sufocante, como se o ar ao redor tivesse sido drenado e eu estivesse preso sob uma manta invisível, espessa, opressiva. Sabia que, se abrisse os olhos, poderia ver algo que minha mente não seria capaz de processar. Mas eu não podia ignorar para sempre. O sussurro voltou. Desta vez não estava distante. Não estava espalhado pelos cantos do hospital ou pelas paredes da minha mente. Ele estava ali, ao meu lado, vindo do mesmo espaço onde o colchão cedia.
Era um som suave, baixo, quase maternal, mas distorcido de uma maneira que gelava o sangue. Tentei identificar o que dizia, mas as palavras não faziam sentido. Pareciam sem significado, como uma língua esquecida. E ainda assim, cada som que escapava daquele murmúrio carregava um peso que me enchia de medo puro. Eu estava petrificado. Senti um suor frio escorrer pela lateral do rosto e meus músculos doíam da tensão acumulada. Minha mente corria em círculos, tentando desesperadamente encontrar uma saída, qualquer forma de fugir daquela sensação sufocante que tomava conta do quarto. Mas não havia para onde ir. O que quer que estivesse ali não precisava de portas ou janelas. Ela estava comigo. Contra todos os meus instintos, abri os olhos. O quarto estava mergulhado em sombras, com a fraca luz da rua entrando pelas frestas das persianas. Não havia nada visível ao meu lado, mas o colchão ainda estava afundado, como se alguém continuasse ali. Eu podia sentir a presença com tanta clareza quanto sentia meu próprio corpo. Era uma força pesada, como o peso de uma verdade que eu nunca quis enfrentar. Tentei me mover, sair da cama, mas algo me segurava. Não fisicamente, não com mãos ou amarras, mas com uma pressão invisível, uma sensação de que, se eu tentasse escapar, algo muito pior aconteceria. Permaneci imóvel, com a sensação de estar preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. E então, o sussurro mudou. As palavras, antes sem sentido, começaram a se formar em algo reconhecível. Uma frase, repetida em intervalos irregulares, como uma melodia quebrada. Ela está observando. O som era perturbadoramente próximo, quase como se fosse minha própria voz, mas mais fria, mais distante. Senti meu estômago revirar e um pânico avassalador tomou conta de mim. Não sabia o que fazer, não sabia como sair dali, e a sensação de que estava sendo observado se intensificava a cada segundo. E então, de repente, tudo parou. O colchão voltou ao normal. O sussurro cessou. A presença parecia ter desaparecido. Fiquei ali, imóvel, por minutos que pareceram horas, até que finalmente consegui me sentar. Olhei ao redor com cuidado, esperando ver algo que confirmasse que não estava sozinho, mas o quarto estava vazio. Era como se nada tivesse acontecido. Mas algo tinha acontecido. Eu sabia. Algo havia me seguido. Algo havia cruzado a linha entre o hospital e a minha casa. E agora, eu não estava mais seguro em lugar algum. Ela havia me encontrado. Levantei-me com dificuldade, minhas pernas tremendo, e fui até o banheiro. Precisava de água, algo para limpar o suor frio que cobria meu corpo. Quando olhei no espelho, quase não me reconheci. Meus olhos estavam fundos, com olheiras escuras que pareciam manchas de óleo, e minha pele estava pálida, quase translúcida. Parecia que havia envelhecido anos em apenas algumas horas. Enchi minhas mãos de água fria e joguei no rosto, tentando me recompor. O espelho à minha frente estava embaçado, distorcendo minha própria imagem, tornando-a quase irreconhecível. Fechei os olhos por um momento, respirando fundo, tentando me convencer de que estava tudo na minha cabeça. Mas quando os abri novamente, o reflexo no espelho não estava mais sozinho. Atrás de mim, na penumbra do banheiro, uma silhueta vagamente feminina se erguia, deformada, alta demais para o pequeno espaço. O rosto dela era um borrão, como se estivesse coberto por uma névoa negra, mas seus olhos... Eu podia sentir seus olhos perfurando o reflexo, me observando através do vidro, distantes e, ao mesmo tempo, tão próximos. Girei para trás, o coração disparado no peito. Não havia nada. O banheiro estava vazio, o ar pesado com o silêncio absoluto. Mas eu sabia. Ela estava lá. Ela sempre estaria lá. Na manhã seguinte, saí da casa com uma sensação de que tudo ao meu redor estava errado. O céu estava cinza, a chuva havia cessado, mas o ar ainda estava impregnado de uma umidade sufocante. O mundo ao meu redor parecia desacelerado, como se algo tivesse deslocado a realidade ligeiramente, o suficiente para torná-la desconfortável, inconstante. Cada pessoa na rua, cada carro que passava, parecia uma sombra de si mesmo, como se eu estivesse observando tudo de trás de um vidro sujo. Eu precisava entender. O hospital, a torre, a presença...
Algo tinha que fazer sentido, e a única maneira de descobrir era voltar para o lugar onde tudo começou. Eu sabia que era uma decisão insana, mas também sabia que ela me esperava lá. Peguei o carro e voltei para o Hospital São Martinho, cada quilômetro percorrido trazendo um novo peso ao meu peito. Quando cheguei, o lugar parecia ainda mais decadente, como se o próprio edifício estivesse apodrecendo de dentro para fora. A torre, ao longe, destacava-se contra o céu cinzento, uma sombra onipresente que parecia me chamar de volta para o pesadelo. Entrei no hospital sem falar com ninguém, ignorando os olhares vazios dos funcionários e as manchas escuras nas paredes. Tudo era um borrão de sombras e som abafado. Eu precisava voltar à torre. Subi as escadas com pressa, quase correndo, sentindo o pânico crescer dentro de mim, mas também uma estranha urgência. Algo me empurrava para frente, como se eu fosse apenas um peão em um jogo que não compreendia. Quando finalmente alcancei a porta da torre, ela já estava entreaberta. Ela estava me esperando. A porta da torre se abriu com um gemido prolongado, revelando o interior envolto em sombras. Algo me atraía para dentro. Uma força irresistível, como se meus pés não me pertencessem mais. Eu não estava no controle, e a certeza disso era ainda mais aterrorizante do que a própria presença que eu sabia estar me esperando lá em cima. Subi os degraus em espiral, o som dos meus passos se misturando com os ecos distorcidos que vinham de todos os lados. As paredes pareciam mais próximas do que antes, como se a torre estivesse me engolindo, prendendo-me em sua garganta de metal e pedra. Meus pulmões ardiam a cada respiração curta, o ar denso e viciado, carregado de umidade e algo podre, algo antigo. Finalmente alcancei o topo. A sala no alto da torre estava imersa em penumbra, com a luz fraca que entrava pela janela oval, que agora parecia deformada, projetando sombras longas e grotescas. O chão de madeira rangia sob meus pés, e no centro da sala estava ela, a figura que eu havia visto no pátio, a coisa que tinha me seguido. Ela não era mais apenas uma sombra distante. Agora estava diante de mim. Alta, deformada, os braços alongados de maneira grotesca, como garras que se arrastavam pelo chão. Não havia rosto, apenas aquela mancha escura e ondulante onde deveriam estar seus traços. Mas os olhos estavam lá, mesmo que eu não os pudesse ver. Eu os sentia sobre mim, perfurando minha carne, minha mente, minha alma. Minha garganta se fechou. Tentei recuar, mas meus pés não se moviam. Ela estava no controle agora. Os sussurros começaram novamente, mas desta vez não vieram de longe. Eles estavam dentro da minha cabeça, ecoando em cada canto da minha mente, invadindo meus pensamentos, distorcendo a realidade. Palavras sem sentido, sons grotescos que eu mal podia compreender, mas com um único propósito: quebrar a minha sanidade. E então, uma frase se destacou no meio do caos: "Você sempre esteve aqui." Minha visão turvou, a sala ao meu redor começou a girar, e por um momento, a realidade se despedaçou. Imagens desconexas e fragmentadas passaram diante dos meus olhos. Eu me vi no hospital, mas não como psiquiatra. Eu estava em uma das celas. As paredes de concreto me cercavam. Meus pulsos, cheios de marcas. As mãos tremiam, o olhar vazio. As vozes estavam comigo desde sempre. Eu era um paciente. A torre, o hospital, tudo aquilo era parte de algo muito maior. Algo que sempre esteve lá, à espreita. Eu havia sido trazido de volta, preso em um ciclo sem fim, forçado a reviver os horrores que minha própria mente havia criado. O hospital não era o local assombrado. Eu era. A figura diante de mim avançou com passos lentos, suas garras afiadas arranhando o chão de madeira, produzindo um som que parecia rasgar minha mente. A pressão em meu peito aumentou até eu não conseguir mais respirar. Ela estava sobre mim agora. Senti um toque gélido em meu rosto, como a morte sussurrando em meu ouvido. Os sussurros aumentaram, transformando-se em gritos dentro da minha cabeça, enquanto eu perdia qualquer noção de realidade. A dor era insuportável, uma agonia que atravessava a carne e a alma. E então, tudo parou. A torre estava vazia. A presença havia desaparecido, mas eu sabia, ela estava dentro de mim agora. Os médicos me encontraram horas depois, catatônico, encarando o vazio. Dizem que eu sussurrava incessantemente uma única frase, repetida indefinidamente:
Ela observa. Ela sempre observou. Eu nunca mais saí daquele hospital. Eu nunca mais fui livre, porque no final percebi uma verdade terrível. Eu nunca havia saído da torre. Eu sempre estive lá, preso, vigiado por algo que não consigo compreender, mas que nunca me deixará. Ela está comigo, sempre esteve, e agora eu sou parte dela. Eu não deveria ter aceitado aquele trabalho, mas o dinheiro era fácil, e no fundo, eu sempre me orgulhei de ser um homem cético. O que poderia haver de tão assustador em vigiar uma torre abandonada no meio do interior de Minas Gerais? Uma estrutura de madeira velha, erguida sobre a colina mais alta, que há anos servia de mirante para os moradores locais, se tornando inútil após a modernização da região. Cheguei na cidadezinha ao entardecer, as nuvens carregadas de cinza, e fui direto ao local onde o vigia anterior havia sido encontrado. O chefe do posto, um senhor de idade cujo rosto parecia talhado em pedra, só me avisou uma coisa: a torre está amaldiçoada. Fique lá até o amanhecer se quiser, mas não desça até o último minuto. E pelo amor de Deus, não olhe pelas janelas depois das 3. Ri na hora, é claro. Amaldiçoada? Talvez para quem se prende às superstições. Mas eu não. O caminho até a colina era íngreme e me tomava o fôlego. As pedras antigas e rachadas pareciam afundar sob meus pés. Não havia vento naquela noite, algo que me incomodou mais do que deveria. Tudo estava imóvel. Nenhum grilo, nenhum som de coruja, nem o sussurro de árvores. Apenas o peso do silêncio. Finalmente avistei a torre, uma estrutura desgastada, alta, com uma escada carcomida subindo em espiral ao redor. A porta da torre rangeu de forma grotesca quando a empurrei. Lá dentro, o cheiro de mofo e madeira apodrecida se misturava com algo mais, algo metálico, que eu não conseguia identificar. Mas foi a sensação de ser observado que realmente fez meu coração disparar. O ar ali era mais denso, pesado. Caminhei até a janela principal da torre, onde supostamente deveria vigiar, mas a vista que se abria me dava um calafrio inexplicável. Dali de cima, podia ver toda a vastidão do vale à noite, pontuado por montanhas distantes que se erguiam como sombras antigas. A cidade lá embaixo parecia uma miniatura, mas mesmo assim, não conseguia distinguir qualquer sinal de vida. Nenhuma luz nas casas, nenhum carro na estrada de terra. Era como se o mundo tivesse congelado naquele momento, sem presença humana além da minha. Eu deveria estar acostumado a essa solidão. Afinal, fui contratado para vigiar a noite toda. Mas conforme o tempo avançava, uma inquietação rastejava pelo meu corpo. Minhas mãos começaram a tremer, e o relógio marcava apenas 1 da manhã. Eu sabia que algo estava errado, mas não conseguia dizer o que era. Algo no ar, na energia daquele lugar. Certa vez, ouvi uma história sobre os que tentaram vigiar a torre antes de mim. Todos desistiram. Alguns desapareceram. Os poucos que voltaram se recusaram a falar. Mas esses eram apenas rumores. Tentei me convencer de que eram lendas locais, nada mais. Mesmo assim, cada vez que eu me aproximava das janelas, sentia uma presença, algo que se movia nas sombras do vale. Foi às 3 da manhã que o verdadeiro terror começou. De repente, as paredes da torre pareciam estar mais próximas, como se a madeira estivesse se fechando ao meu redor. A escada de madeira, antes sólida, começou a ranger com um som desconcertante, como se algo subisse, degrau por degrau, lentamente. Cobri meu rosto com as mãos por um momento, tentando respirar. Foi então que ouvi um ruído baixo e contínuo, algo como um sussurro, mas que parecia não ter origem. Me aproximei da janela para olhar, quebrando o único aviso que me deram. Não deveria ter olhado. Lá embaixo, no vale, uma neblina espessa havia surgido cobrindo tudo. Não era uma neblina comum. Tinha uma cor doentia, esverdeada, e parecia se mover, como se tivesse vida própria. Senti um pânico gelado me dominar, mas não consegui desviar o olhar. No centro daquele nevoeiro, havia algo mais. Uma figura. Era alta, de proporções impossíveis, e caminhava pelo vale como se estivesse procurando algo, ou alguém. Tentei afastar a cabeça da janela, mas algo dentro de mim me forçava a continuar olhando. A figura ergueu a cabeça lentamente, e eu soube naquele instante que havia sido visto. Não pude vê-la com clareza,
mas seus contornos eram errados, distorcidos, como se ela não pertencesse a este mundo. Então as batidas começaram. Na porta, na escada, em todas as direções. Era como se a torre estivesse sendo cercada por milhares de mãos invisíveis, batendo ao mesmo tempo. Um som desesperador, ensurdecedor. Meus ouvidos doíam e meu coração batia com tamanha força que parecia que iria explodir. Corri para o canto da sala, me encolhendo contra a parede. O som das batidas só aumentava. As janelas começaram a vibrar, como se estivessem prestes a estourar. Tentei gritar, mas nenhum som saía da minha boca. Tudo o que eu podia fazer era esperar. Quando o primeiro raio de sol atravessou o vidro sujo da torre, as batidas cessaram. O nevoeiro desapareceu e a figura se foi, como se nunca tivesse estado ali. Olhei para o relógio. Eram exatamente 6 da manhã. Desci as escadas com as pernas trêmulas, sentindo que nunca mais seria o mesmo. O velho me esperava ao pé da colina, olhando para mim com os olhos fundos. Ele sabia. Eu sabia. Aquela torre guardava algo que não deveria ser visto, algo que eu jamais seria capaz de esquecer. Nunca gostei de florestas. Elas me oprimem com seu silêncio, com a sensação de que algo sempre está à espreita. Mas naquela noite, algo me levou até a maldita torre. Eu não queria estar lá, não de verdade. Mas era como se uma força invisível me empurrasse para a frente, guiando meus passos por entre árvores antigas e raízes grossas que pareciam querer me derrubar a cada momento. A torre de vigia se erguia em meio à escuridão, uma sombra colossal contra o céu noturno. Construída há décadas, talvez séculos, sua estrutura de madeira velha e pedra carcomida parecia mais uma cicatriz na paisagem do que uma construção humana. Ninguém sabia quem a construíra ou por quê. As histórias locais falavam de desaparecimentos, de gritos que ecoavam no meio da noite e do estranho brilho que às vezes emanava de suas janelas quebradas. Mas eu nunca acreditei, pelo menos não até aquela noite. O ar estava pesado. Cada respiração parecia carregada de algo que eu não conseguia identificar. Talvez fosse medo. Talvez fosse a presença de algo mais. Algo que não deveria estar ali, mas que eu podia sentir me observando. Ao chegar à base da torre, hesitei. O vento sussurrava por entre as árvores, mas soava mais como vozes, vozes de lamentos, de dor. Não havia ninguém ali, mas me sentia observado, julgado. Minhas mãos tremiam enquanto tocava a madeira velha da porta. O contato era estranho, quase como se ela estivesse viva, pulsando. Empurrei com força e ela se abriu com um rangido profundo, como se a própria estrutura estivesse gemendo. Um cheiro de mofo e podridão me atingiu imediatamente. Mas havia algo mais, um odor metálico, um cheiro de sangue antigo. O interior era escuro, mal iluminado pela luz fraca da lua que atravessava as frestas nas paredes. Dei alguns passos hesitantes e a madeira rangia sob meus pés. O ar ali dentro era sufocante, pesado demais para um lugar vazio. Algo parecia se mover nas sombras, mas toda vez que olhava não havia nada. Apenas o vazio. Subi as escadas em espiral, cada degrau uma tortura, como se estivesse sendo observado de perto, como se a própria torre estivesse viva, pulsando com um ódio silencioso. Em certo ponto, ouvi um som. Não era o vento, tampouco o ranger da madeira. Era algo mais profundo, algo que vinha do topo da torre. Era como um suspiro, ou talvez um lamento. Continuei subindo, contra o que minha mente gritava para fazer. Cada passo me afastava mais da realidade, ou talvez fosse o contrário. Não consigo dizer com certeza quando as coisas começaram a se distorcer. A escada parecia mais longa do que deveria ser, como se eu estivesse subindo por horas, dias talvez. O espaço ao redor começou a se fechar, as paredes quase me esmagando, até que finalmente cheguei ao topo. O último degrau me levou a um pequeno cômodo, apertado e sombrio. No centro, uma cadeira. Simples, de madeira escura, mas coberta de algo que reluzia à luz fraca da lua. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Não estava sozinho. Havia algo ali, uma presença que eu não conseguia ver, mas que sentia em cada fibra do meu corpo. Aproximei-me da janela quebrada e olhei para fora. A floresta parecia mais densa, mais escura, como se estivesse me cercando, me prendendo. O silêncio era absoluto, sufocante,
E então, ouvi. Um som. Um sussurro. Não era o vento. Era algo mais profundo. Algo que vinha do próprio interior da torre. Olhei para trás e vi. No canto do cômodo havia uma figura. Não deveria estar ali. Não estava ali antes. Sua forma era indistinta, um amontoado de sombras e escuridão. Mas eu sabia que ela me olhava. Seus olhos, ou o que quer que fosse aquilo, estavam fixos em mim. Meu corpo congelou. Não conseguia me mover, não conseguia respirar. O terror me dominou por completo. A figura começou a se aproximar, lentamente, sem fazer som, sem pressa. Cada passo seu parecia reverberar em minha mente, como se a própria realidade estivesse se despedaçando ao redor de mim. Quando estava perto o suficiente, senti seu toque, gelado e opressivo, uma mão invisível apertando meu coração. Quis correr, mas não havia para onde ir. A escada agora parecia infinita, e a torre era um labirinto sem fim. Eu estava preso. Preso naquele lugar maldito, condenado a repetir aquele pesadelo para sempre. A última coisa que ouvi antes de tudo se apagar foi o som da madeira rangendo sob o peso de algo que não era humano. O som do desespero, de algo antigo e faminto, pronto para me consumir. E então, o silêncio.